No ponto de vista de hoje, nós estamos conversando com Omar Coelho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Alagoas. Doutor Omar, no bloco anterior nós estávamos falando, o senhor terminou falando sobre as eleições municipais do próximo ano, destacando que as eleições municipais, elas não somente elas são mais difíceis de trabalhar, como elas demandam também um número de denúncias muito grande. Nas últimas eleições municipais nós tínhamos um esquema de trabalho armado. Esse esquema foi modernizado pela OAB? O que tem sido feito até mesmo em relação aos parceiros com os quais a OAB conta para esse tipo de trabalho? Eu acredito que as parcerias serão mantidas, porque o resultado foi muito benéfico para a sociedade alagoana. E o que nós estamos querendo fazer agora é aumentar a equipe de combate à corrupção eleitoral, para que a gente possa não só atuar fortemente em Alagoas, em Maceió, melhor dizendo, e também em alguns municípios emblemáticos de Alagoas. Na última eleição a gente focou exatamente a eleição aqui em Maceió, e tivemos uma cidade ou outra fazendo visitas preparatórias. Inclusive eu fiquei muito feliz recentemente, um prefeito de uma dessas cidades veio agradecer a atuação da Ordem, dizendo que se não fosse as discussões públicas que nós tivemos em praça pública na cidade dele, dificilmente ele estaria eleito, já que a transmissão da ideia era que a gente devia romper aquelas barreiras do coronelismo e visar um Estado melhor, votando livremente, não ficando submetido ao chefe político da região. Então é nesse sentido que a gente quer ampliar as ações da Ordem. E as parcerias certamente serão mantidas e que espero que a maior parceria, na verdade, é a com a sociedade. Se não fossem aquelas denúncias com substância que chegaram à Ordem, jamais a gente teria conseguido o êxito que conseguiu. Por exemplo, do momento que ligaram, um exemplo, dizendo que aonde estava ocorrendo, com o ex-vereador Nery Almeida, Nery Almeida. Se nós não tivéssemos recebido essas informações tão precisas, a gente não tinha viabilizado a equipe para chegar lá e desbaratar tudo, e hoje realizar realmente o que foi feito, que lamentavelmente para ele, mas para a sociedade alagoana foi muito bom, porque foi uma pessoa que foi tirada da Câmara Municipal, que não tinha compromisso realmente com o povo. Não é que todos os que estejam lá têm, não, mas o que foi pego foi retirado. Doutor Omar, agora a Justiça, nesses casos, ela respondeu positivamente? Porque, por exemplo, ainda hoje temos casos de prefeitos que entram, saem, retornam. Veja bem, a gente fica... Eu até falei no meu Twitter certa vez, é um absurdo nesse caso de São Miguel dos Campos. Se o prefeito realmente foi o vitorioso na eleição, é muito injusto e até imoral ele só governar um ano e pouco. O sentimento da sociedade não foi aquele, mas a Justiça, por sua lentidão, vai fazer com que o prefeito de São Miguel dos Campos só venha governar um ano e pouco, o que realmente é eleito, privilegiando aquele que não utilizou as regras do jogo e se manteve no poder até então. Quer dizer, a Justiça ainda não é aquela que nós esperamos, o sistema não é o que nós desejamos, mas eu acho que é uma coisa de cada vez. Agora, nesse caso de São Miguel, ainda, me desculpem, os telespectadores, eu não tenho nenhuma afinidade com essa parte jurídica e daí até invocar a sua participação para que possa esclarecer para mim e para muitos telespectadores. Em outros casos, o prefeito é afastado, o outro assume, o outro volta. Nesse caso, houve a definição de que um seria afastado, mas o outro não tomou posse, já por mais de uma vez. Qual é a diferença desse caso para os outros, doutor Omar? E aí, o ideal para responder isso é um técnico em direito eleitoral, coisa que eu não sou. Mas o que eu entendo de ouvir os colegas comentarem, porque é uma área que realmente eu nunca me interessei, apesar de adorar a eleição, eu não gosto da advocacia eleitoral, eu não a faço, é a questão do rito e do momento certo de determinado tipo de ação. Tem algumas ações no direito eleitoral que, se é feito antes da diplomação, se ela é proposta antes da diplomação, essa retira o prefeito
no momento exato. Se depois da diplomação, essa tem que esperar o trânsito julgado e todas as instâncias, e isso faz com que o prefeito que está no poder venha se perpetuando através de recursos e mais recursos, que a justiça aceita e também leva a sua parcela de culpa, né? Porque deixa que os prazos sejam estendidos cada vez mais, beneficiando o infrator. É porque a minha dúvida, e o leigo é quem está falando, né? E creio que o telespectador também tem o mesmo ponto de vista. Quer dizer, você faz, pelo menos a legislação aí talvez precisasse ser alterada de alguma forma, porque a informação que a gente tem, por exemplo, daquele município, é de que as coisas pararam já há alguns meses, desde que ficou determinada a saída de um e a não entrada do outro. Ou seja, a cidade ficou sem autoridade. Tem uma prefeita, no caso, né? Mas as informações que a gente tem é de que a máquina parou. Exatamente. Ou seja, a população é que é prejudicada. Né? E tem outras coisas mais. Quer dizer, nesse período que está aguardando só o... Porque, veja, o prefeito ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, né? E aí vem o TSE e depois a Supremo, quer dizer, e vai se mantendo. E se há irregularidades, por acaso, nesse período na gestão, né? Não se pode maquiar, não se pode limpar, e se estão aproveitando esse momento para se gastar tudo que é possível, para quando o outro chegar, já chegar com os cofres zerados, não que seja de desvio, mas de outras obras que não teriam, para inviabilizar a gestão futura. Há uma injustiça muito grande, né? A nossa justiça, infelizmente, está longe de ser justa, e nesse caso político, eu acho que confirmado, defendo a tese de que a mesma coisa do ficha limpa, confirmado em primeira instância e depois pelo um colegiado, eu acho que poderia ser resolvido. Mas cabe-se aí um senão. A grande discussão desses advogados é que com um Estado pequeno como o nosso, que é fácil, inclusive, um tribunal estar politicamente envolvido com a situação dessa, é se manter uma injustiça. Ou seja, um juiz expulsa, tira um prefeito, e aí as forças políticas que desejam ele fora conseguem isso no tribunal também, e daí porque a necessidade de ouvir uma instância maior. Mas não pega bem para quem deseja realmente ver o seu candidato eleito governando. Doutor Omar, o senhor falou em ficha limpa. Foi o fim do ficha limpa? Não. Morreu? Vai valer para essa eleição agora? Está perfeitamente caracterizado, doutor Omar? Não, ainda não está, né? Tanto que a semana passada o presidente Ofir bradou lá da nossa sede, cobrando do Supremo Tribunal Federal uma posição definitiva. Como a gente ficou na dúvida se o Supremo vai ou não admitir o ficha limpa para essa eleição que vem, a OAB entrou com uma ação para que o Supremo diga que ela é constitucional. E o Supremo tem arrastado essa decisão, tanto que, volto a repetir, o presidente Ofir, semana passada, fez uma cobrança ao Supremo Tribunal Federal que decida logo esse processo. Porque não é possível, nós já perdemos uma grande oportunidade, apesar de que, por causa das discussões, muitos já ficaram fora, né? Mas nós perdemos uma boa oportunidade de ter a lei integralmente funcionando. Tanto que a indicação do ministro Fux pode ter passado também pela questão da posição dele ou não, da sua nomeação, para a posição dele ou não a favor ou contra o ficha limpa, já que o governo federal tinha interesse da não aplicação do ficha limpa naquele momento. Mas agora eu creio que todas os requisitos da lei do ficha limpa estão valendo. Só falta agora o Supremo dizer, não, mas é inconstitucional, porque o que nós discutimos lá era a aplicação dela ou não. Aqui é sobre a sua constitucionalidade. E decidir que uma lei determinar que você pode ser impossibilitado de se candidatar sem o transjulgado da sua decisão, é inconstitucional, aí cai por terra e aí a gente fechar para balanço o país, porque fica difícil. Não precisa porque fazer. Eles votam todos, né? Porque o povo ainda não tem a consciência de que não é votando em quem está comprando seu voto
que vai melhorar essa situação. Doutor Omar, eleições 2012 são as que vão estar na pauta do dia, já estão na pauta do dia. E vão coincidir com a eleição na OAB? Como é que vai ser esse trabalho? O OAB também no período eleitoral? É complicadíssimo. Eu fui eleito na minha primeira gestão também no mesmo período que o Teotônio Vilela foi eleito. E complica bastante, porque ficam vinculando uma candidatura a outra. Por exemplo, na minha eleição, diziam que eu era apoiado pelo deputado João Lira e que o Everaldo Patriota tinha o apoio do Teotônio Vilela, dos grupos, né? E isso complica, porque na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A OAB, por sinal, precisa estar cada vez mais equidistantes. Apesar da simpatia de um candidato ou outro, a OAB não pode ter esse tipo de vinculação. Isso interfere diretamente no processo eleitoral da ordem. Mas eu creio que o advogado já está bastante consciente e tem visto o que a nossa gestão tem feito em relação à advocacia e às questões estaduais, e eu espero termos um pleito mais tranquilo nas próximas eleições da ordem. Já as eleições estaduais, essa vai ser muita briga, pela quantidade de candidatos a prefeitos já assusta, né? O que já demonstra também que não tem uma outra, se não termos segundo turno em Maceió, e esperamos que vença o melhor para dar continuidade a essa melhoria da cidade de Maceió que nós temos visto, apesar de muitos senões aí. Doutor Omar, agora o senhor é candidato? Não, não sou candidato, apesar de ter direito a mais uma candidatura, né, porque a ordem foi a OAB de Alagoas foi uma das que defenderam o fim da reeleição ad perpetuum que poderia na nossa entidade. Hoje você tem direito a uma reeleição. Como essa reeleição, essa vedação só veio nessa atual gestão, eu tenho direito a mais uma eleição. Mas não pretendo, na verdade, porque é muito desgastante. 6 anos de gestão de ordem, eu acho que eu já dei minha contribuição. Estamos agora pensando daqui para dezembro, janeiro, saber quem vai ser o nosso candidato. O senhor vai ter um candidato? Ah, claro, sim. Eu não conseguiria jamais ficar nessa de magistrado. Eu terei candidato apoiado pelo nosso grupo. Agora, eu espero que o nosso grupo tenha o equilíbrio e a consciência de continuar unido. Né? Nós aglutinamos muita gente nova que já veio aí, esses novos advogados que têm chegado, têm demonstrado uma satisfação muito grande com a gestão, mas a gente não pode desunir. E, inclusive, convocar aí a toda que foi oposição naquele momento a se unir por uma advocacia forte e cada vez mais soberana. O senhor considera cumpridas as suas metas nessa nova administração como presidente da OAB? O senhor responde daqui a pouco. Vamos fazer mais um pequeno intervalo no ponto de vista da TV Assembleia, que está conversando hoje com o advogado Omar Coelho. Ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Alagoas. Nós voltamos já já.